Olá, amigos amantes do futebol. A medida provisória 984, assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e publicada no Diário Oficial da União no último dia 18, pode estimular os clubes brasileiros a criarem uma nova liga de futebol no país, assim como ocorre no futebol europeu. Bom, a medida provisória 984 mal entrou em vigência e já vem causando uma série de controvérsias aí entre os clubes do futebol brasileiro, e não por conta das regras que envolvem a MP, mas sim por conta da maneira que ela foi criada e assinada. Do dia para a noite, aí no último dia 18, o presidente da República publicou ali no Diário Oficial da União, pegou todo mundo de surpresa, mas curiosamente ela veio à tona um dia depois que o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Ou seja, não restam dúvidas aí de que houve sim a influência do Flamengo para que essa MP fosse assinada. Bom, mas o que diz respeito à MP 984 que vem sendo tão falada aí nos últimos dias? Na verdade, ela altera a forma pela qual os clubes vendem os seus direitos de transmissão de jogos, visto que a partir de agora os clubes mandantes passarão a ter direitos exclusivos na venda da transmissão de seus jogos. O visitante não terá mais direito à negociação, ou seja, sempre que o clube jogar em seus domínios, ele venderá os jogos para qual emissora ele bem entender, seja ela TV aberta, fechada, pode até ser criada uma plataforma de streaming e o clube transmitir o jogo a partir dessa plataforma, ou até mesmo pelo YouTube, enfim. Existem inúmeras possibilidades aí para que o clube negocie a venda de seus direitos televisivos, totalmente diferente do que ocorre no momento, desde a criação da Lei Pelé. Os direitos das transmissões de jogos dependem tanto do mandante quanto do visitante. Ambos devem ter assinado esse direito televisivo para que a partida seja transmitida, o que mudará totalmente a partir de agora. Entretanto, a forma como essa MP foi criada foi o que acabou não agradando alguns clubes do futebol do Brasil, como são os casos, por exemplo, do Atlético Mineiro, que, através de seu vice-presidente, Lázaro Cândido, manifestou totalmente a sua insatisfação por conta da forma com que ela foi acionada, do dia para a noite, já que ninguém imaginava que o presidente da República fosse assinar essa MP com todas essas regras aí, mudando totalmente os direitos de transmissão da partida. Isso pegou todos de surpresa. Não foi agendada nenhuma reunião entre os 20 clubes aí que integram a primeira divisão do futebol brasileiro, juntamente com a CBF, que é quem organiza o Brasileirão. Nenhum clube sabia que isso iria ocorrer, não foi debatido o assunto, e foi esse aspecto que acabou incomodando aí o Atlético Mineiro, o Fluminense, também o Grêmio, o Inter. Esses times acabaram ficando insatisfeitos por conta desse aspecto. No entanto, isso vai ser extremamente benéfico aos clubes do futebol brasileiro, que não ficarão na mão de apenas uma emissora, faturarão muito mais. E é óbvio que todos os clubes sairão ganhando caso essa MP venha a se tornar uma lei no futuro próximo, aí, já que uma medida provisória tem validade de 60 dias e pode ser renovada por mais 60 dias. Ou seja, ela tem um prazo máximo de validade aí de 120 dias, isto é, 4 meses. E caso ela seja aprovada primeiramente pela Câmara e posteriormente pelo Senado, através de votações, ela se tornará uma lei que poderá mudar totalmente o rumo do futebol brasileiro nos próximos anos. Bom, mas vamos supor que essa medida provisória não seja aprovada no Senado ou na Câmara através da votação, que ela seja indeferida. Eu acredito que mesmo assim ela seja um marco aí no futebol brasileiro a partir de agora. Inclusive eu posso usar até a Espanha como exemplo disso, visto que até 2015 os times negociavam os seus direitos de transmissão de jogos de forma individual. E através disso, o que acabou acontecendo no futebol espanhol foi que Barcelona e Real Madrid se tornaram duas verdadeiras potências, já que eles vendiam seus direitos federativos por valores exorbitantes, tinham o interesse das televisões para a transmissão desses jogos, ao passo que clubes como Eibar, Alavés, Getafe, Granada, enfim, esses clubes de pequeno e médio porte acabaram sofrendo e ficaram cada vez mais pequenos, já que o interesse
das televisões aí para transmitir os jogos desses times não existia. Logo, foi criada essa enorme disparidade no futebol espanhol, que mudou a partir de 2015, quando o governo federal criou uma lei para que essas negociações envolvendo a venda de direitos de transmissão das partidas dos clubes fossem feitas de maneira coletiva. Vamos supor, hipoteticamente, que os direitos de transmissão do futebol espanhol sejam vendidos por 750 milhões de euros. E aí sim, você pega o montante total desse valor e vai distribuindo para cada um dos clubes. É claro que o Barcelona e Real Madrid ganharão mais, mas o Eibar também vai ganhar uma grande porcentagem desse valor. Desse modo, os clubes de médio e pequeno porte acabaram sendo beneficiados através da criação dessa lei, até porque esses clubes, né, de pequeno, médio porte, eles também integram o campeonato. O campeonato não é feito apenas por grandes clubes, né? São 20 clubes que compõem uma liga e para que ela seja disputada precisa ali ter um nível minimamente razoável entre os clubes para que ela torne-se atrativa, né, competitiva e atrai a atenção do público. Portanto, pensando em tudo isso, o governo espanhol acabou criando essa lei, que acabou colaborando bastante para a evolução da La Liga aí nos últimos anos. O mesmo ocorre na Inglaterra, na Alemanha, na Itália e poderá ocorrer no Brasil a partir de agora. Bom, vale ressaltar que alguns clubes brasileiros já se movimentaram, aí se uniram para tentar criar uma liga, né? Fizeram uma fusão para tentar criar uma liga. No caso, a Primeira Liga, ela unia clubes do eixo sul do país, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, juntamente com clubes mineiros e cariocas. Mas no final das contas, essa liga acabou sucumbindo por conta da desunião dos clubes, né? Cada um vendo os seus próprios interesses, pensando em si só, e essa é uma prova de que os clubes brasileiros são bastante desunidos. Até podemos pegar como exemplo o Clube dos 13, uma instituição que reunia ali as principais forças do futebol brasileiro, que acabou não dando certo por conta da divergência existente entre os clubes do futebol do Brasil. Por essas razões aí, eu acredito que vai ser muito difícil a criação de uma liga independente no Brasil. Teria que ser criada uma organização que reuniria aí os 20 clubes que disputam a primeira divisão do futebol brasileiro, para que tudo fosse discutido e todos chegassem a um bom senso, assim como ocorre no futebol europeu. No entanto, nada impede que, caso os 20 clubes não cheguem a uma conclusão em relação a valores e tudo mais, eles se diluam em blocos, como por exemplo grupos de 8 clubes, de 6, de 10, enfim. Para se ter uma ideia, eu peguei aqui como exemplo as equipes do Atlético Paranaense, do Bahia, do Ceará, do Curitiba, Fortaleza, Inter, Santos e Palmeiras. Esses 8 clubes venderam os seus direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro na temporada passada para o grupo Turner, né, que transmitia os jogos da TV fechada. No caso, dividia ali as atenções com o pay-per-view. Como a Turner tem o interesse de deixar o futebol brasileiro, esses 8 clubes poderão renegociar a venda de seus direitos de transmissão de partidas, e agora será muito melhor para esses clubes. Por que melhor? Na época, esses clubes venderam 56 jogos para o grupo Turner, ou seja, 56 jogos que eles jogavam entre si, entre eles. A partir de agora, através desse MP, eles poderão vender todos os seus jogos como mandantes, o que representaria 152 jogos, somando todas essas partidas deles como mandante. Levando em consideração esse exemplo que eu acabei de dar, fica evidente que a MP 984 vai ajudar muito os clubes na negociação de venda de transmissões de jogos. Afinal, os clubes poderão até mesmo criar esses blocos de acordo com seus respectivos interesses. E para finalizar, a medida provisória 984 poderá ser utilizada pelo Flamengo nesse curto espaço de tempo aí, já que o time da Gávea não negociou a venda de seus direitos de transmissão de jogos no Campeonato Carioca para a Rede Globo. Portanto, essa MP permite que o Flamengo negocie com outras emissoras, inclusive o rubro-negro já tentou negociar aí a venda de transmissão da partida contra o Boa Vista, o seu próximo compromisso no Campeonato Carioca, com a Rede Record, mas a emissora paulista acabou não aceitando comprar os direitos
dessa partida, pois entende que quando a Globo assinou o contrato que permitia a ela transmitir o Campeonato Carioca inteiro, essa MP ainda não existia, as regras na compra de direitos televisivos em transmissões de jogos eram totalmente diferentes, portanto a Record pensa que a Globo pode mover um processo judicial lá na frente caso a emissora paulista transmita o jogo do Flamengo contra o Boa Vista ou mesmo qualquer partida do Flamengo daqui para frente. Resumindo, essa medida provisória acabou dando o que falar aí no futebol brasileiro, não apenas entre os clubes, mas também entre os meios de comunicação. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Uma excelente semana para você, um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau!